Meus amores, sejam todos muito bem-vindos a este nosso novo encontro aqui no YouTube para a sequência do livro Obsessão, Desobsessão de Sueli Caldas Schubert. Nós estamos no capítulo 10, dividido em alguns tópicos. O capítulo 10 fala sobre as consequências da obsessão e hoje nós vamos contar um caso aqui de obsessão com indício de possessão. Um caso de uma senhora que passava pelo processo obsessivo. Mas antes eu quero pedir para você, se puder, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha e ative o sininho para você receber os próximos vídeos dando sequência a este momento aqui de encontro onde nós lemos, não é um estudo, é uma leitura do livro Obsessão, Desobsessão. E assim, sobre a proteção de Deus, de Jesus Cristo de Nazaré, nós agradecemos por mais esse encontro e rogamos a proteção e o amparo para esse ambiente. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e que possamos assimilar todo esse conhecimento, esse conteúdo. Que a nossa alma receba esse conhecimento. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá, a leitura. Nós estamos repetindo no capítulo 10, nós já lemos, né? As consequências da obsessão. O vídeo está aqui no nosso canal e hoje é um caso relatado aqui nesse livro que diz assim, olha, é curto, porém bastante interessante. É um caso de caráter misto. Por quê? Vamos lá. Eles não colocam nome aqui no personagem, tá? Então nós vamos chamá-la de ela. Ela padecia há longos anos de um processo misto de epilepsia e obsessão. Misto, epilepsia e obsessão. Muito franzina trazia no semblante as marcas do sofrimento. Sendo pessoa de poucos recursos, precisava trabalhar, mas em razão do seu mal, não se estabilizava em emprego algum. Quando vinham as crises epilépticas, ela, totalmente inconsciente, levava a quedas dolorosas. Certa vez rolou do alto da escada, machucando-se bastante. Em outra, estando a passar roupa, caiu e resvalou o rosto no ferro elétrico, queimando-se na face. Em seu corpo apresentava sempre as contusões provenientes dos tombos, de que frequentemente era vítima. Assim era a vida dessa moça, um verdadeiro martírio. Passando a frequentar o centro espírita, Ivone Costa teve acentuada melhora com os passes nas reuniões públicas. Ivone Costa é o nome do centro. Feita a consulta espiritual, foi esclarecido que ela precisava de um tratamento médico aliado à terapêutica espiritual. Um médico neurologista que integrava a equipe de desobsessão prontificou-se a examiná-la e prescrever a medicação. Efetuados os exames, ela relutava em aceitar o diagnóstico, mas acabou concordando e começou a usar os medicamentos. Pela primeira vez, as crises desapareceram. Ao mesmo tempo, era tratada espiritualmente. Constatou-se que a paciente era atormentada por dezenas de obsessores. Dezenas. Em encarnação anterior, havia sido pessoa de muito poder e de grande perversidade. De grande poder, mas também de grande perversidade. Antes da encarnação atual, tivera uma outra, em que renascera num corpo disforme. A existência de hoje representava o início de sua recuperação através do ensejo de conhecer o Espiritismo e também de se mostrar regenerada aos seus perseguidores, propiciando oportunidade de reajustamento e perdão mútuo. Um número expressivo de seus obsessores foi esclarecido em trabalho que se prolongou durante alguns anos. Entretanto, após algum tempo de uso dos remédios, ela resolveu por si mesma, e influenciada, é óbvio, pelos obsessores, suspendê-los.
As crises voltaram, mas a doente afirmava ser o seu mal apenas espiritual. Estava condicionada a afirmativas desse teor, pois em todos os lugares que frequentara, nunca lhe haviam alertado para o fato de também ter um componente físico no seu problema. Aconselhada pelo médico e pelos companheiros e até por mentor, ela voltou a usar a medicação, mas logo depois suspendia novamente. Finalmente parou por completo com o tratamento. Preferia dizer-se obsediada. Durante todos esses anos, a paciente colaborou em pequenas tarefas no centro, onde, aliás, era assídua e perseverante. Com o passar do tempo, como as crises não desaparecessem e as orientações continuassem a indicar o uso de remédios, ela começou a mostrar-se insatisfeita. Comentou que talvez fosse necessário outro tipo de trabalho para o seu caso. Soube-se que estava sendo influenciada por uma pessoa que dizia ter solução melhor para ela. E aos poucos deixou, infelizmente, de comparecer ao centro, indiferente a todos os conselhos. Recebemos notícia dessa irmã, de vez em quando. Recebemos notícias dessa irmã de vez em quando. Ela prossegue em sua vida de sofrimentos, não tendo encontrado o alívio que almejava. Obsessões desse tipo são tão complexas e profundas que o espaço de uma encarnação é muito pequeno para resolver tantos conflitos, ou seja, o espaço que a gente vive reencarnado é pequeno para resolver esses conflitos. Só muito lentamente surgirá a transformação dessas almas endividadas, por um processo de cicatrização de dentro para fora. A cura não poderá ser efetivada por ninguém, a não ser pelo próprio sofredor, funcionando encarnados e desencarnados, que colaboram ajudando, quais enfermeiros abnegados que ofertam o algodão da solidariedade e do amor. Olha só, né, que interessante esse caso aqui. Aqui ela trata como a personagem, né, obsediada, um processo misto, né? Ela tinha a obsessão, mas ela também tinha algo clínico, físico, que era a epilepsia. E ela, depois de conhecer o tratamento espiritual, abandonou o físico, o material, o clínico da medicina da Terra. E com isso as crises seguiram, né? Ela voltou a usar a medicação, depois ela mesma suspendia, né, por completo, e preferia dizer que era obsediada. E até que ela, então, isso é muito comum, né, atribuir a permanência daquele problema à casa espírita. Não resolveu o meu problema, vou procurar outro. Então, com isso, ela desistiu de frequentar a casa espírita, como aqui diz, né? E ela prossegue na vida de sofrimento, não tendo encontrado o alívio. E como disse aqui, explicando esse processo dela de obsessão, em uma outra vida ela foi muito perversa, tinha muito poder, mas usou esse poder de forma errônea, né, de forma errada. E com isso ela, numa outra vida, já passou por questões ligadas ao resgate, né, de algumas questões, e dessa vez ela estava aí nesse processo de ir ao centro, mas infelizmente ela abandonou, né? Que pena. É isso, meus amores, vamos orar e vigiar, porque a obsessão é realmente a atuação persistente de um espírito mau sobre nós, né? Que possamos estar atentos, vigilantes, em oração, né? Como diz aqui esse capítulo, obsessão desse tipo é bem complexa, é profundo, o espaço de uma encarnação ele não resolve 100%, tantos conflitos adquiridos em outras vidas, lentamente é que vai surgir a transformação dessas almas endividadas, né, por um processo de dentro para fora, isso é lindo, né, e é isso, né, a cura não poderá ser efetivada por ninguém, a não ser pelo próprio sofredor, aquele que sofre é aquele que lá atrás, né, ele infelizmente contraiu dívidas, contraiu inimigos, e por isso que nesse momento passa a ter perseguidores, né, que promovem
as pessoas obsediadas. Então, situações como essa aqui, né, por exemplo, em que ela tinha esse processo de obsessão da epilepsia, muito franzina, né, e sofria muito com isso, né, se machucava, enfim, que fique esse aprendizado para nós, né, de que a cura, ela não pode ser efetivada por ninguém a não ser pelo próprio sofredor. Então, quando nós temos alguma situação, que nós tenhamos essa lembrança de que nós podemos, nós mesmos podemos buscar essa cura de dentro para fora, e muito disso tudo tem a ver com a nossa reforma íntima, a evolução moral de cada um de nós. Tá bom, meus amores? Então, ficamos por aqui hoje, que nós possamos lembrar dessa mensagem de hoje, e que possamos sempre estar vigilantes com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, com as nossas tomadas de decisões. O não e o sim somos nós que damos, tá bom? Que Jesus abençoe você, o seu lar, a sua família, e agradecemos mais uma vez, Mestre, por esse momento, por esse encontro, por esse aprendizado. Que Jesus abençoe a todos nós, abençoe você, seu lar, a sua família. Obrigada, Mestre, obrigada, espiritualidade. Obrigada, obrigada, 1000 vezes obrigada. Que possamos nos encontrar no próximo vídeo para a continuação desse capítulo. Fiquem com Jesus. Tchau!